Oi, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Como que você tá, João? Eu tô bom, e você? Eu também. Vamos lá? Vamos. Então vai. Hoje a gente vai trazer uma questão pra gente fazer uma reflexão em cima, né? Tá. Que é assim, como a gente identifica uma autoestima baixa? Tá. A sua tá boa, João Pedro? Um dia desse a gente gravou aqui, você disse que tava incrível. Foi Hoje- pro ar, acho que já foi pro ar, né? Foi pro ar. Hoje tá boa. Tá boa, muito bem. Tá. Através da pergunta do João, eu já começo a definir o que é, né, Opes? Ele disse, hoje está boa. Então, a gente entende que a autoestima não é uma coisa estável. Né? Ela tem aí algumas variações. Tem dia que ela tá um pouco melhor, tem dia que nem tanto. Né? Sabe aquele dia que você olha assim no espelho e fala, putz, não tô me sentindo bem, né? E aí você vai lá, você faz uma maquiagem, você põe uma roupa incrível. Às vezes dá uma melhorada, mas às vezes nem assim, eu não sei, parece que é um negócio que sai pelos poros, né? Pelo fundo dos nossos olhos, não adianta muito. Então ela não é estável, a nossa autoestima sofre mesmo variações. Não é mesmo uma pessoa, João, que tem boa autoestima, que se sente bem, que se gosta, que se valoriza, que se prioriza, essa pessoa ela tem uns dias de variação, talvez de humor, que altera a autoestima dela, né? Então isso é uma coisa, não é porque hoje eu tô num dia que eu não tô me amando, achando incrível, que eu tenho um grande problema de autoestima. E aí, eu já devo ter dito aqui ao longo desse tempo de canal, que a autoestima é muito baseada em 3 questões. Como eu me vejo, que é esse primeiro exemplo, né? O João fez ali uma autoavaliação e falou, hoje tá ok. Esse como eu me vejo, ele interfere, ele tem a ver com a forma que eu me vejo esteticamente, né? Que é a Kelly do espelho, que é a minha aparência, mas principalmente eu diria em como eu me sinto sendo eu mesma. E isso também envolve as minhas subjetividades, a minha história de vida, né? As minhas experiências. Então é o meu olhar para mim. Diz muito sobre um ponto que compõe minha autoestima. Um outro ponto que compõe minha autoestima é como eu acho que as pessoas me veem. E aí veja, como eu acho. Não quer dizer que seja realmente assim que as pessoas me veem. Mas de repente eu acho que o João me vê muito bem, né? E isso pode me ajudar com a minha autoestima. Ou não, porque de repente eu acho que o João não gosta muito de mim. Aqui a gente já começa a dar um monte de nó. Porque aqui é que mora a minha dificuldade de querer, o meu desejo de querer agradar o outro, né? Aqui eu fico, mas o João não gosta disso. Eu já começo a ficar mais insegura se a minha primeira parte não for muito boa, muito firme, né? Então isso também é uma coisa que compõe a autoestima. E o terceiro ponto é o que essas pessoas, esse mundo diz pra mim que acha de mim, de fato, não é o que eu acho, é o que diz mesmo. Então, por exemplo, vou usar o mesmo, o João eu sei que gosta, né, João? Eu vivo falando pra ele, João, você não vale, seu elogio não dá. Não falo, João, sempre? Ela fala, gente, e eu fico super ofendida. Ele falou pra mim um dia minha desses. Opinião. Você tá linda no vídeo. Falei, João, eu quero ver o vídeo, porque a sua opinião não vale. Porque eu sei que ele tem um olhar muito positivo pra mim, né? Então eu falo pra ele, não, você tá tendenciando, João, não vale, né? Mas a forma que o João diz pra mim, que ele pensa sobre mim, também pode compor a minha autoestima. Mas veja, esses 2 segundos, eles são muito influentes em mim se esse primeiro não for firme. Né? Então é assim que a gente compõe nossa autoestima. Como identificar se isso é ruim? Se eu sou muito preocupada com o que pensam de mim, se eu tenho muito desejo de agradar, se eu tenho muita dificuldade de falar não, se eu topo situações que não são confortáveis para mim, né? Tudo isso vai contando, se eu sou muito submissa, ou se eu sou extremamente agressiva, extremamente, tá? Porque raiva o ser humano sente. Tudo isso ajuda a gente a identificar uma pessoa com problema de autoestima. Outras formas de identificar problemas de autoestima, mas que estão maquiadas, eu diria. Pessoa que controla muito, que quer muito controlar, né? Que gosta de exercer poder.
eu tratei um caso que era uma pessoa com muita dificuldade de falar não e muita dificuldade de dizer, olha, eu não tenho, de repente eu não tenho dinheiro para tal coisa. Ou então olha, nós vamos sair, mas nós vamos dividir, porque assim, não é justo que eu sempre pague, né? Aprofundando, e sofria, porque depois ficava reclamando na terapia que a pessoa não me ajudou, não pagou, tá encostada em mim, eu não consigo falar que não, mas não é óbvio que a pessoa tem que pagar. Não, cara, você tem que colocar limite, né? E a pessoa fica tentando resolver tudo, pagar tudo, controlar tudo, e lá no fundo há um sentimento de inferioridade. E nesse sentimento de inferioridade tá a baixa autoestima. Entende? Então, tem várias formas, porque às vezes, João, ela tá realmente maquiada de arrogância. A baixa autoestima pode estar muito maquiada de arrogância. A pessoa acha que ser arrogante, humilhar o outro é ser seguro. Eu já falei aqui várias vezes no canal. Não confunda autoconfiança, né, amor próprio, segurança em quem você é, nas suas atitudes e nas suas escolhas, com arrogância, com prepotência, com orgulho. Porque arrogância, prepotência e orgulho é sinônimo de insegurança, né? Mas vem maquiado. E por trás de tudo isso, tá uma pessoa frágil, sem autoestima, né? Ter coisas para mostrar, ter coisas para mostrar. Fala muito de uma pessoa que antes não tinha coisas e que por isso ela quer ter, e não tem problema ter, não tem problema ter o carro, ter as coisas de marca e tal, mas que assim, gente, de verdade, né? O que isso está querendo dizer para nós? Está contando uma história. Qual é a grande necessidade disso? Principalmente se você não nasceu em berço de ouro, porque quem nasceu tem naturalmente. A pessoa não faz esforço para isso, né? Ela nem percebe. Mas uma pessoa, sabe, que vive querendo ter coisas que ela, de repente, tem até dificuldade de pagar, né? Para se sentir melhor, para mostrar que tem. Então, assim, tudo bem ter um sonho, ter um desejo, mas o que eu estou dizendo aqui é de pessoa que vive em função disso, para parecer ser uma coisa que ela de fato não é. Por quê? Porque ela se sente insegura em ser quem ela é. Então, João, parece simples, porque acho que a gente espera muito clichê, né? É aquela pessoa que é dependente emocional também. Mas pode estar disfarçado nas pessoas que se vendem muito bem como muito seguras e às vezes não são. Você quer comentar? Sim, aquele famoso arquétipo. Eu acho que isso é muito comum em homem. Eu já vi isso muito acontecer com homem. Isso o quê? De, tipo assim, da arrogância. Ah, tá. Então, assim, o arquétipo do cara másculo, fodão, que se acha o top, mas se ele desconfiar que o coleguinha dele no mictório do lado tem um pipi maior que o dele, ele já começa todo um complexo de inferioridade na cabeça, porque ele começa a duvidar de si, enfim. Tem isso, pode ter isso, sim. E é que agora você falando, eu lembrei desse caso, né? Mas também tem aquela questão que, inclusive, a gente ouviu um podcast esses dias a respeito disso, de a gente se sentir inferior e a gente começar a terceirizar, em vez da gente trabalhar na nossa autoestima, a gente começa a terceirizar o fato da nossa autoestima estar bem, ou seja, a gente vai botando na conta do outro. Por exemplo, como o exemplo que eu dei lá no início, né? Eu quero que o João goste de mim, né? E eu tenho uma falsa ideia de que se eu agradar o João, mesmo que eu disser um monte de não pra mim pra conseguir agradar ele gostando de mim, eu vou receber essa validação e aí eu vou me sentir bem, vou me sentir amada. É uma porta aberta para dependência emocional. Muito comum para as mulheres, né, João? Eu não sei como é do teu ponto de vista, de menino gay. Mas as mulheres é muito comum. A comparação com outras mulheres, a competição, né, com outras mulheres. Porque se de repente ela vê que outra pessoa chama mais atenção que ela, pronto, ela já recebeu ali um não e a autoestima dela desmorona, né? Então tem tudo isso mesmo. Dentro do mundo gay também tem. Tem. Assim, como dentro do mundo gay tá tudo muito voltado
muito aberto, na verdade, né? Então, Como assim? O que você quer dizer com muito aberto? Então, no mundo gay tá tudo muito aberto, tipo assim, é tudo muito explícito, né? E daí eu tô falando, tipo assim, do sexual mesmo. Tá. Que vai perpassar também pela questão da autoestima, né? A gente sabe que uma coisa tá ligada na outra. Eu ouço também dos pacientes gays muito aqui, que é um mundo muito pautado na imagem, né? Na estética, na aparência física, né? Mesmo que não tiver muito conteúdo, muita conversa, né? Claro que eu entendo quando eles contam que não é todo mundo assim, óbvio que não, né? Mas que é muito pautado nisso, né, João? Na verdade, assim, o mundo gay, eu percebo que é muito essa questão do pautado na beleza física e tal. Ele tem uma mistura muito única do mundo hétero, e daí a gente vai pegar também um pouquinho do machismo, né? Sim, que tá enraizado em nós. Um pouquinho dessa insegurança que eu falei lá do rapaz, né? Que se acha o tal e tal, sei que tem. E vai também pegar um pouquinho do mundo feminino. Então a gente também pega essa questão da carência, essa questão insegurança da mulher. Insegurança da mulher, sim. Então tem todo um mix disso daí. Então sim, rola comparação, igual rola no mundo das mulheres. E ali eu acho que a porta tá mais aberta ainda, porque assim, você entra nos apps gays de relacionamento e é muita foto de corpo. Então assim, você começa a olhar o corpo dos rapazes que vão na academia. Eu não vou na academia, eu não sou assim. Aí você já começa a se retrair. Exatamente. Se você não tá, tipo assim, não, tudo bem, eu não vou na academia, mas eu gosto de ser como eu sou, você já começa, ninguém vai me querer, ninguém vai gostar de mim. Então tá muito aberto pra isso acontecer. Eu acho que acontece com uma facilidade maior, porque às vezes nas mídias fica velado, né? E deixa a autoestima muito vulnerável, né? Deixa. Porque depende, eu mostrei lá o corpo. E aí eu preciso de aprovações dessa galera que eu exibi pra eu entender que eu sou boa. É tipo isso. Então, sabe? Tipo assim, é uma coisa muito louca. E às vezes é muito engraçado, porque parece assim que a pessoa, no primeiro momento assim, ela não tá se comparando, mas aí você vai começar uma conversa, ela tá. Né? Então rola muita comparação mesmo. E eu imagino, João, que vou usar o termo do Bauman, né? A gente já falou dele aqui, que fala dos amores líquidos, né? Eu imagino que as relações mais líquidas, como a gente vem vivendo, né? Sem muito envolvimento, sem aprofundamento, até porque os EPs, como você falou, eles deixam uma oferta muito grande, né? A autoestima fica extremamente vulnerável, porque assim, se eu falei uma coisinha que esse outro de repente não gostou, não deu conta, ou eu falei, ou o que ele viu não é tão incrível, ele vai pro próximo. E se a minha autoestima depende dele para ele ficar, eu tô arruinada, né? O gay tá arruinado, o hétero tá arruinado, tá todo mundo cagado. Não é tipo isso, João? Sim, e aí agora eu vou falar de uma experiência pessoal que eu sei que eu acho que você vai entender, porque eu acho que você já deve ter passado por isso. Mas assim, eu não tenho apps, tá? Mas já passei por um monte de vergonha, como todas nós mulheres. Não tem como ser hétero e não passar vergonha. Mas assim, essa situação que eu vou falar, é tipo assim... Não é de aplicativo, é que eu não tenho aplicativo de namoro. É de relação, no geral. Então tá. E aí é tipo assim, às vezes você é uma pessoa treinada e daí sua autoestima já tá mais... melhorzinha, mais né? sólida, você já tá mais tranquilo, e daí você entra no app e não rola comparação, beleza. Tá. Você começa a sair com alguém. E aí você começa a desenvolver um tipo de afeto por essa pessoa. E aí a sua autoestima começa a ficar mais abalada. Porque daí parece que por conta de você desenvolver esse afeto, ou achar a pessoa interessante, você já começa a ficar mais inseguro, você já começa a se... Ela é tão interessante, eu não sou tão interessante assim. Se duvidar de você. Você começa a duvidar de si. Eu costumo dizer, eu já disse pra você, que no meu caso... se eu me apaixonar, eu fico me sentindo burra. Assim, não sei se esse termo é o melhor, mas eu não consigo conversar. Eu vivo de conversar. Pensa aí, você que tá ouvindo, o João tá se acabando. Exposed, né, João? Exposed da Kelly. Exposed meu dessa vez. Eu que sou a pessoa da conversa, eu não consigo conversar.
E aí eu penso, droga, eu preciso ir embora daqui, né? Porque agora eu não consigo conversar. E eu fico pensando, eu tô burra, né? Eu não consigo falar com essa pessoa, eu não consigo desenvolver quando eu falo. Sabe quando você fala uma coisa que não tem nada a ver, que depois fica pensando, meu Deus, por que eu falei isso? Era melhor ter ficado quieto. Então assim, eu não gosto de me apaixonar, porque não sei, não consigo, é muito difícil para mim desenvolver uma conversa com uma pessoa que eu gostar muito, né? Eu fico extremamente abalada com aquilo. Então, é comum, João, você estava construindo aí o raciocínio, as meninas, e acho que você também, no geral, assim, nos primeiros contatos as pessoas ficam mais preocupadas, né? No meu caso, não é os primeiros. Eu sou super de atitude. Se eu gosto da pessoa, eu vou lá e digo. Eu não fico enrolando. Se eu quero sair com a pessoa, eu não fico. Eu falo, eu não tenho tempo para fazer joguinho, né? E eu nem tô nos aplicativos, pensa. Então eu não tenho tempo para isso. Se eu quero, eu vou e tal. Só que no segundo momento, que é quando começa a coisa, você conhece um pouco mais a pessoa, você admira ela, você vê que você aqui eu posso gostar dessa pessoa. Aí começa, aí o meu abismo se abre. Não posso. Gente, hoje em dia eu evito. A Kelly é humana igual todas nós. Sempre fui e sempre deixei isso claro. Nunca fiquei aqui fingindo que arrasava, não. Mas o meu é no segundo momento, eu acho, João. Então, eu tinha esse problema do primeiro momento. Aí as meninas falam muito do primeiro momento, sim, né? Aí depois que passou, não que passou assim do nada, mas assim, eu fui fazendo terapia e fui me percebendo uma pessoa mais madura, fui percebendo que eu gostava de mim. Você tem potencial, né? Sim, e aí então nesse primeiro momento eu deixei de me preocupar com ele. Porque eu pensava, se a pessoa não gosta de mim no primeiro momento, então, caguei, não tem importância, eu sou assim e é assim que vai ser. E eu entendo você esse negócio de eu não tenho tempo pro joguinho, porque eu também não tenho paciência. Chato, mas eu acho que no caso é o meu trabalho, né? Eu trabalho com isso o tempo inteiro, João. Então, aí eu não trabalho com isso. Mas você trabalha aqui. O meu problema é a paciência. Porque tem toda uma dança do acasalamento. Tem todo. E eu não sou disso assim. Eu sou tipo assim, achei a pessoa interessante, eu já falo, vamos marcar um cinema, vamos marcar um passeio, porque daí eu sei que encontrando com ela pessoalmente, a gente vai ver se rola química, se o papo é legal. Às vezes eu não saio com ficante, mas eu saio com um amigo, né? Então, tipo assim, eu fui pro encontro sem saber o que ia ser. E virou amigo. Virei amigo. Aí é super legal, eu acho que vale super a pena também. Só que, tipo assim, vamos supor, eu fui pra esse encontro, eu comecei a achar a pessoa interessante, eu consigo entender essa questão de começar a se sentir inseguro. Porque essa semana mesmo aconteceu de eu sair com alguém que eu não tava tão interessado assim. E aí, depois que eu saí, eu comecei a Você ficou interessado? Eu comecei a perceber que eu tava um pouquinho mais interessado. E aí eu já pensava duas vezes, às vezes, pra mandar uma mensagem. Que eu pensava, será que ele vai achar isso legal ou não? E eu já comecei a me perceber, gente, como assim eu tô me preocupando mais com a opinião dele? Olha pra você ver. E aí já acabou tudo. Então a nossa percepção do outro também vai afetar, né? Como a gente vê esse outro, né? Afeta como a gente vê a gente, tá? O que afeta na percepção do outro eu olho pro outro, eu admiro, penso coisas incríveis e isso automaticamente faz com que eu olhe de novo pra mim. Porque lembra que a gente estava falando de autoestima? E aí afeta em como a gente vê a gente. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa para a gente fechar a reflexão. Qual foi o erro que nós cometemos aqui nesse vídeo, João? Para onde o vídeo caminhou? Pensa aí. Nós começamos o vídeo falando do que, João? Qual era a sua pergunta? Como identificar uma baixa autoestima. E nós caminhamos para onde? A gente acabou caminhando para a relação romântica, né? A gente acabou caminhando para a relação romântica. Isso é um clássico na nossa sociedade, né? Ter uma pessoa ao nosso lado acaba sendo balizador de autoestima. Você já viu no podcast que a gente ouviu, falava disso, né? Sim. Eu me sinto atraente, a minha autoestima fica legal porque eu estou do lado de alguém. E se eu não estiver com ninguém, eu me sinto horrível. E isso é aprendido na nossa sociedade.
né? Isso não é uma coisa, isso é natural da espécie humana. Não é. Nós aprendemos assim e é como se isso não acontecesse, a gente não tivesse valor. E autoestima não precisa ser sobre isso. Não precisa ser sobre relação romântica. E nem dependência de aprovação desse outro. Ela deveria ser sobre relação com a gente mesmo, né? Lembra que eu falei no início do vídeo? A primeira parte tem que ser forte, que é a forma que eu me sinto, que eu me vejo, que eu me percebo. Porque aí as outras duas, que vai trazer o meio, que vai trazer o olhar do outro, a aprovação do outro, o apaixonamento do outro, ser escolhida pelo outro, né? Mesmo, mais romanticamente ou não, não importa, não vai fazer com que o meu mundo acabe, com que eu me sinta horrível, com que eu não goste de mim. Por quê? Porque a minha comigo primeiro é muito, só que naturalmente, nas nossas falas, como aconteceu aqui naturalmente, na frente de vocês, a gente caminha para a aprovação do outro. Nós aprendemos assim, mas não é isso que é autoestima. Fica aí a reflexão, né? Fica aí a grande reflexão. Esse tem sido o nosso erro, entra ano, sai ano. Eu acho que a gente conseguiu hoje falar disso, tem muito material sobre isso por aí, né? É muito bom, mas é lembrar que a nossa cultura, as nossas manias enquanto sociedade, elas não mudam rapidamente. Né? É um movimento que vai acontecendo todo dia um pouquinho, sofrendo muito apedrejamento, porque as pessoas não gostam que a gente diga que as nossas formas de nos relacionar são boas atualmente, porque a gente tem muito medo de mudar, de fazer diferente, de ser mal visto, de não ser aceito. Né? Então é difícil de transformar, mas eu acho que esses assuntos precisam vir mais vezes e aos poucos nós vamos transformando. De vez em quando eu falo aqui que eu acho que eu não vou ver um mundo diferente em relação a nós conosco e a nós com as pessoas, né? Mas é importante perceber que a gente naturalmente caminha para isso, para que a gente pare com isso. Quer dizer mais alguma coisa, João? Eu acho que a gente disse tudo, né? Então tá bom. Cuidem de vocês, variem as paixões de vocês. Meninas, não vivam em função só dos meninos, né? Só para quem é hétero, só das relações românticas, como centro da sua vida. Meninos e meninas que é LGBT, não vivam em função de uma relação romântica apenas, e eu não estou dizendo nem para um nem para outro, que não pode se apaixonar, pode se apaixonar, fique burro que nem eu, mas volte, pegar de volta as rédeas da sua vida. Homens, não vivam em função de amor romântico por ninguém também, mas acho que o homem hétero ele é mais treinado a gostar de mais coisas, né? Porque se a gente tiver várias paixões, a relação romântica é uma das nossas paixões. E caso amanhã ou depois ela não dê certo, a gente ainda está em pé, porque a gente sabe quem é a gente, o que a gente gosta, todas as oportunidades que tem na vida, né? Meninos, se conheçam, aprendam sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos, porque aí você não precisa recorrer à violência, você não precisa recorrer a tratamento de silêncio, a bloquear uma pessoa, você não precisa recorrer a conversar com grito e com humilhação. Você não precisa recorrer a nada disso, porque a gente vai ser capaz, todo mundo, homem, mulher, de sentar e de conversar e chegar num denominador comum, ter relações melhores, entrar melhor na relação, sair melhor da relação, falar não quando a gente não gostar daquilo, sem medo do outro ir embora. Porque a gente viver bem não depende dessa presença do outro de estar aqui. É tão maravilhoso tudo isso, gente. Vamos começar a olhar para isso que todo mundo vai ganhar. E as nossas crianças principalmente, porque elas vão se mirar, né? Eu tenho uma paciente argentina que ela fala mirar. Como que fala, João? Olha, eu tô aqui misturando, gente. Pessoa que atende pessoas de outros países. Almejar. Se a criança se inspira, né? Ela vai se inspirar em adultos melhores, né? Então, todo mundo ganha, tá bom? Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João! Tchau, Kelly! Tchau, tchau!